Bom dia, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vivo e a sua graça perfeita venha alcançar nossa mente, nosso coração nesse dia. Amém? Vou começar aqui o devocional de hoje, falando um pouquinho sobre princípios práticos para aplicação pessoal na nossa vida, tirados deste tesouro que é a palavra de Deus. Esse tesouro que o nosso Pai nos deixou, uma carta de um pai para seus filhos, sobre quem ele é, sobre o que ele espera de seus filhos, sobre o porquê de ter nos criado. É um tesouro, é uma bênção, esse acesso que nós temos à palavra de Deus, e nós estamos usufruindo deste tesouro, desta bênção da parte de Deus, que é a sua palavra. Amém? Hoje nós lemos, irmãos, no devocional da leitura bíblica diária, os capítulos 22, 23 e 24 do livro de Gênesis. Esses capítulos, eles têm revelações muito profundas de quem Cristo é, do seu papel, de uma forma profética daquilo que iria acontecer milhares de anos depois. E nós vamos ver, assim, algumas coisas, mas existe... É muito profunda a revelação de cada um desses capítulos, então eu quero te encorajar a ler essa palavra e orar e falar assim: olha, Senhor, me revela aquilo que eu não consigo ver. Como o Senhor abriu os olhos de Agar no deserto, abra os meus olhos para enxergar essa fonte que talvez eu não estou conseguindo enxergar, né? Então ore e peça a Deus ao ler esses capítulos que Ele revele a você as profundezas das revelações que estão aqui escondidas, amém? Então no capítulo 22, nós lemos no capítulo 21, primeiramente, que Deus deu a promessa a Abraão, que era seu filho Isaque. E aí no capítulo 22, Deus vai provar Abraão. Gente, isso é uma coisa que acontece muito em nossas vidas. Muitas das vezes nós ficamos anos esperando uma promessa. Anos. E aí de repente chega. E agora Deus vai provar o nosso coração. Existe uma frase, eu acho que eu vi a Viviane Martinello falando, eu achei bem interessante, que fala assim, que o deserto te prepara, mas a terra prometida te prova. Quando nós estamos lá na espera, a gente está sendo preparado, moldado, fortalecido, mas aí de repente quando a gente acessa aquilo que Deus tem para nós, a gente já vive uma outra fase, é a fase onde Deus vai provar o nosso coração. Se nós o amamos por quem Ele é, ou se nós o amamos pelo aquilo que Ele pode nos dar. Será que nós estamos amando estar aos pés do Senhor, ou será que nós somos como aqueles filhos que vasculham seus bolsos, apenas esperando aquilo que Ele pode fazer por nós? Oi, Ju, bom dia! Deus abençoe o seu dia, viu? Gente, é muito grave isso. É muito sério. Porque vai chegar um momento que Deus vai nos colocar à prova. Você me ama ou você ama a promessa? Quem você ama mais? O maior de todos os mandamentos. Nós nunca podemos nos esquecer. Deus tem bênçãos. Todos os patriarcas foram ricos. Abraão, Isaque, Jacó. Eles alcançaram um lugar de prosperidade financeira. Mas Deus provou a cada um se eles o obedeceriam e o amariam, independente da circunstância, independente da fome, independente da escassez, da morte. E Abraão foi provado. Mas, gente, é engraçado você ser provado quando você não tá vendo, quando você tem só a fé, e você ter a sua fé provada é uma coisa. Outra coisa é Deus te entregar alguma coisa e te pedir de volta. Sabe, meu sonho é um ministério que alcance as nações. E aí, de repente, você alcança as nações e Deus fala, você devolve tudo para ficar aos meus pés como Maria? Você derrama esse perfume, você entrega a sua coroa como os anciãos ali ao redor do trono, que a Bíblia diz que eles pegam suas coroas e eles lançam aos pés do Cordeiro. Muitas das vezes Deus vai nos provar nisso. Talvez, eu pedi a Deus tanto um filho, aí Deus vai falar assim, olha, esse filho fui eu que te dei. Mas nunca se esqueça que o primeiro lugar do seu coração deve ser meu. Esse é o primeiro e o principal mandamento. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as suas forças, de todo o teu entendimento. Amarás ao Senhor teu Deus. Nós não podemos nos deixar levar por aquilo que Deus pode fazer por nós. A gente tem que amá-la ainda que Ele nos tire tudo. Porque nós só entendemos que Deus é tudo que a gente precisa quando a gente vive esse lugar onde a gente não tem mais nada.
E aí a gente fala, de fato, Deus é o meu pastor e eu não tenho falta de nada. E aí é interessante porque Abraão, ele não titubeia, gente, ele vai, ele não hesita. É o filho, meu filho que você quer, meu único filho, Isaque, a quem tu me destes? Pois eu irei. E ele pega Isaque e ele leva Isaque para o holocausto. E é muito interessante porque a gente vê a revelação de Jesus Cristo na vida de Isaque, através de Isaque, porque, primeiramente, ele pega Isaque e vai levando ele com alguns servos, mas chega uma hora que ele fala para os servos, fiquem aqui. E olha aqui, um parêntese, tem coisas que você tem que fazer, é só você e Deus. Tem coisas que você pode levar algumas pessoas, alguns intercessores, alguns ajudadores até um lugar, mas chega um momento que você tem que falar, fique aqui. E aí ele fala para esses homens, fiquem aqui com o jumento, para os servos dele. Eu e o rapaz iremos mais adiante. Olha a fé de Abraão aqui, demonstrada aqui. Vamos adorar e depois vamos voltar. Vamos adorar e depois voltaremos. Em Hebreus 11, quando o escritor de Hebreus vai falar sobre a fé de Abraão, ele fala que Abraão tinha fé o suficiente para crer que ainda que ele matasse seu filho, Deus o ressuscitaria dos mortos. Uau! Isso é um relacionamento com Deus. É um relacionamento de intimidade, sabe? Eu sei quem é meu Deus, eu sei que ele é meu amigo. Se ele me pediu, eu vou entregar porque ele é capaz até de ressuscitá-lo dos mortos, porque tem uma promessa. E ele me disse, eu ouvi com meus próprios olhos uma teofania de Deus falando assim, ó, este é o filho da promessa. Deus não é mentiroso, o Deus que eu sirvo não é mentiroso. Se ele falou que ele vai me dar, ele vai me dar. Ele é fiel, ele é justo. O conhecimento que Abraão tinha de Deus deu para ele fé para realizar tudo aquilo que Deus pediu. Sabe, o nosso problema muitas das vezes que a gente não confia em Deus é porque a gente não conhece. Nós não confiamos em quem não conhecemos. Eu gosto de falar isso. Você entregaria seus filhos para um estranho que está na rua olhar? Fala assim, você pode ficar com ele hoje na sua casa? Eu nem te conheço, não sei quem é você, mas você pode ficar com meu filho hoje na sua casa? Porque eu tenho umas coisas para fazer? Ninguém faz isso, porque nós só confiamos em quem nós conhecemos. Então, se a sua confiança em Deus está abalada, quer dizer que o seu conhecimento de Deus precisa ser aprofundado. Amém? E aí a gente vai ver que Abraão tem fé para ir ao monte e voltar e retornar. Ele vai falar, ele diz, eu vou com Isaac, mas eu vou retornar. E aqui a gente tem uma revelação incrível do nosso Senhor Jesus e do seu sacrifício vicário, que a Bíblia diz que Abraão coloca a lenha sobre os ombros de Isaac. A lenha que seria para o sacrifício, para o seu próprio sacrifício. Isaac mesmo carrega, assim como nosso Senhor Jesus na via dolorosa. Ele mesmo toma sobre si a madeira que seria usada para o seu próprio sacrifício. Isaac aqui é uma tipificação de Cristo Jesus. Isaac é uma tipificação de Cristo Jesus. Ele está mostrando profeticamente como viria a morrer e a padecer o Cordeiro de Deus, amém? Ele coloca ali lenha sobre os ombros de Isaac e o próprio Isaac levou o fogo, e ele próprio levou o fogo e a faca, enquanto os dois caminhavam juntos. E aí Isaac fala para Abraão, ô pai, tô vendo fogo, tô vendo a lenha, mas e o cordeiro? E o cordeiro, pai, onde está o cordeiro? E a Bíblia diz que Abraão vai falar assim, Deus proverá o cordeiro, Isaac. Deus proverá o cordeiro. E a gente vai ver que Deus proveu o cordeiro. Tudo que Abraão estava fazendo ali era algo que iria acontecer, mas que iria se concretizar de fato, porque Abraão não precisou concretizar. Mas o nosso Deus, Pai, enviou o seu Filho para que morresse pelo mundo. Ele amou tanto o mundo que enviou o seu Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, seu Filho único, para que todo aquele que nele crer, em Jesus, não pereça, mas tenha vida eterna. O Pai, o nosso Pai, entregou seu Filho para sacrifício. Ele proveu o Cordeiro que pelo seu sangue nos providenciaria novamente reconciliação com o Pai. Pelo sangue de Jesus, nós que estávamos afastados por causa do pecado começado lá no jardim, agora somos reconciliados por Jesus, o único e verdadeiro caminho que nos leva ao Pai. E aí quando eles chegaram lá, que a Bíblia diz que Abraão chegou a pegar a faca, um anjo então aparece e fala, não toque no rapaz, agora eu sei que temes a Deus de fato. Irmãos, é na prova que Deus vai provar a nossa fé. Ninguém quer viver prova.
né? A gente ama quando Deus nos abençoa, mas é nesses momentos que Deus vai provar, não para Ele, porque já nos conhece por dentro e por fora, para nós mesmos, a nossa fé. Muitas das vezes nós somos levados a esse lugar de prova para aprendizado, para fixação de conteúdo, né, que a gente faz na escola, a gente faz a prova. Nós somos levados muitas das vezes a um lugar onde nós só temos a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Graças a Deus que somos levados a um lugar de fé. Porque se nós não precisarmos de fé para nós vivermos, nós estamos vivendo uma vida sem agradar a Deus. Então Deus vai nos colocar em lugares de impossibilidades, de necessidades, de provações, de privações, de desertos, porque Ele estará provando a nossa fé. E uma vez que Abraão obedeceu, olha o que o anjo disse para ele: agora eu sei que de fato você teme a Deus. Na verdade, Deus já sabia de tudo que ia acontecer. Ele é Deus do presente, do passado, do futuro. Mas agora Ele provou para Abraão, que foi justificado pela sua obra, e para todos que viriam a partir de Abraão, para toda a sua descendência, que seriam justificados pela fé. E nós somos descendência de Abraão. Eu não tenho sangue de Abraão, mas eu sou descendência de Abraão pela fé que ele teve. Paulo vai falar muito sobre isso. Nós não somos filhos da escrava, nós somos filhos da esposa. Nós somos filhos da mulher de Abraão, não pelo próprio ventre dela, mas pela fé. Porque Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. E aí Deus fala de novo da promessa que a descendência dele seria como as estrelas do céu, como a areia do mar. E aí nós vemos que Abraão quer dar, aí no capítulo 23, Sara morre aos 127 anos. E Abraão quer muito dar para ela dignidade, mesmo após sua morte, comprando para ela um campo, aonde seria ali a sua sepultura. E aí é interessante que esse lugar que ele comprou para ser a sepultura, todos os patriarcas foram ali sepultados. Sara foi sepultada primeiro nesse campo que Abraão comprou por 400 ciclos, né? Eu não marquei aqui. Eu sei que é 400, mas agora eu esqueci se é ciclo, se é... 400 alguma coisa, gente. 400 peças de prata. Achei aqui, até marcar. Abraão pagou essas 400 peças de prata e isso também foi um sinal de fé. Porque aquele campo não pertencia a Abraão ainda, mas ele sabia que no futuro toda aquela terra seria dele, de seus descendentes. Então ele compra aquela terra e ali é enterrado Sara, depois Abraão, depois Isaac, Rebeca, Lia, Jacó, só Raquel que não foi sepultada lá. A gente vê que essa se torna a sepultura dos patriarcas. Abraão, além de oferecer dignidade para sua mulher, ele estava oferecendo também a fé ali, de que aquele lugar pertenceria à sua descendência. E aí nós temos o capítulo 24, que é um capítulo até grande, né, gente? Foi até o versículo 67. E é muito interessante tudo que acontece no capítulo 24, mas eu vou resumir para não ficar muito grande o devocional. Que Abraão já estava velho e ele pede ao servo dele para ir procurar uma esposa para seu filho Isaac. Ele fala: não leva Isaac, não deixa Isaac voltar para aquela terra de onde Deus me tirou. Pelo amor de Deus, não deixa. Mas você vai e vai achar alguém do meu povo. Você deve encontrar uma mulher pertencente à minha família e trazê-la para cá. E aí nós vemos uma visão, a visão que a gente tem profética é que Deus, que é simbolizado por Abraão, ele envia o Espírito Santo para que prepare uma noiva para o filho. E aí o Espírito Santo, que é simbolizado aqui nessa história por esse servo de Abraão, ele vai procurar a noiva e vai trazer a noiva e aproximar a noiva do noivo, que é o nosso Senhor Jesus. E hoje nós vemos o Espírito Santo fazer esse processo, esse projeto em nós, nos pegando, nos aproximando, nos preparando para o casamento, que é com o Senhor Jesus. É muito linda essa história. Eu queria, desse versículo, eu queria focar só em uma coisa, que eu acho lindo, porque Deus era Deus de Abraão, mas o servo de Abraão conhecia o Deus de Abraão por tudo que Abraão já tinha vivido. E aí ele faz uma oração, e ele pede a Deus um sinal. Ele fala assim: a mulher que eu pedi água, e ela também der água para os camelos, vai ser essa mulher que só tem pro filho do teu servo. E aí o versículo 15 do capítulo 24 fala assim: antes de terminar a oração, o servo viu se aproximar Rebeca.
E aí confirmou que ela era sobrinha neta de Abraão. Ou seja, deu tudo certo. Gente, eu só quero falar uma coisa aqui agora para poder terminar. Quando é de Deus, a gente só tem que orar e ir dando os passos que Ele vai nos entregando. Sabe, às vezes a gente pensa assim, eu tenho que fazer, eu tenho que correr atrás, o que eu tenho que fazer? Ora, você tem que orar. Primeiro você tem que obedecer, né? As direções. Abraão deu uma direção, vai. E ele não ficou em casa orando, esperando a mulher chegar até ele. Ele foi. Então obedeça. Mas ore. Que é isso, Jesus Cristo? Mas ore. Caiu alguma coisa ali. Mas ore. Que a Bíblia diz que antes de terminar a oração, Deus enviou aquela mulher que foi a resposta de oração para Eliezer. Então, entregue nas mãos do Senhor, esteja no lugar que Deus chamou você para estar, obedeça a última direção e ore que Ele vai te dar a próxima. E aí você obedece e ora que Ele vai te dar a próxima. Mas conforme você for andar no caminho de obediência e apresentando tudo em oração, Deus fará todas as coisas. Amém? Vamos descansar nele? No descanso estará a nossa vitória. Vinde a mim, todos estão cansados, oprimidos, sobrecarregados. Eu vos aliviarei, é o que nosso Senhor Jesus diz. Essa é a palavra que eu queria trazer para o dia de hoje. Eu espero que possa edificar a vida de vocês. Ju, obrigado por ficar aqui até o final novamente. Deus abençoe a sua vida, sua família linda. E nós nos vemos amanhã, se Jesus assim permitir. Até amanhã com Deus, gente!